Tesouro americano, liderado pelo Scott Bessent, acaba de fazer um movimento inédito. Houve uma emissão de 100 bilhões de dólares de títulos da dívida pública americana de muito curto prazo, que são de 4 semanas. E será que isso agora se trata da nova impressora de dinheiro via déficit fiscal? E é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então, primeiramente, esse fato ele chamou bastante atenção pelo último leilão do que a gente chama aqui do Treasury de 4 semanas, né? Então, se você conseguir olhar aqui, vou até dar um zoom, né, para facilitar a visão. Então, esse aqui é direto do site do próprio Tesouro, né? Então, isso aqui foi no dia 5 de agosto. Foi agora recentemente, que é o T-bill, que são aquelas dívidas de 4 semanas, ou seja, extremamente curta, né, que já vai ter a sua maturidade no dia 9 de setembro agora de 2025. E foi oferecido ali 100 bilhões de dólares nesse tipo de dívida. E agora o mais interessante é o seguinte, por que uma quantidade tão grande ao mesmo tempo e também numa dívida tão curta assim. E isso é um dos movimentos que eu explico no meu Substack, que eu falo aqui em artigos exclusivos e também vídeos exclusivos para membros, onde eu falo exatamente da estratégia do Scott Bessent de poder moldar como se fosse uma escultura, né, esculpindo a curva de bonds americana para tentar gerenciar não somente toda essa dívida, mas permitindo que os mercados continuem a subir, mas ao mesmo tempo sem sugar liquidez demais dos mercados. Então vamos entender um pouquinho como é que funciona tudo isso. E se você quiser ver exatamente os detalhes nesse artigo aqui que eu falei, Premium, como o Tesouro Americano está cancelando recessões, você pode ver aqui no link da descrição abaixo para você poder fazer parte do Substack e ver também artigos gratuitos como vídeos exclusivos para membros. E hoje à noite... Na verdade, você vai ver esse vídeo amanhã. Então, ontem eu tive a nossa jornada Omnimacro com os nossos alunos, onde eu falo diretamente com você, trabalhando ali diretamente com cada uma das pessoas, falando sobre as atualidades, os movimentos que eu faço e também como você pode se proteger para navegar todo esse novo regime. Então, todos os links ficam na descrição abaixo se você quiser participar e se juntar a nós também. Então, vamos lá. É interessante a gente sempre voltar para essa linha aqui, que é a curva de juros, a curva de bonds. Talvez, se você segue esse podcast, você vai começar a decorar o formato dela, e é muito bom você ver isso, porque isso aqui define grande parte da liquidez do mundo, junto com a China, sendo que os Estados Unidos, de um lado, é um grande gerador de liquidez, e a China, do outro lado, é o outro grande pilar. Claro que temos outros países, como o Japão, né, o Reino Unido, etc., mas eles estão agindo hoje, nesse exato momento, um pouco anti-liquidez, mas os principais catalisadores são, com certeza, os Estados Unidos e a China. Então, na curva de juros dos Estados Unidos, essa parte, o que eu sempre falo aqui, essa parte curta, principalmente aqui, essa bem curta, é o que a gente chama de pristine collateral, ou seja, ele é o instrumento sem risco de crédito, que é considerado pelo sistema bancário como o melhor colateral, ou seja, a melhor calção possível para que você faça uma operação que a gente chama de repo, onde você gera crédito, porque caso você não pague aquela sua dívida de curtíssimo prazo, geralmente é overnight, de um dia para o outro, você acaba liquidando isso no mercado. E esse tipo de dívida é exatamente o que o Scott Bessent está emitindo, ou seja, o que ele está fazendo é uma forma velada de manipulação da curva de juros americana para tentar dar suporte ao mercado de Ripple e, ao mesmo tempo, poder ter uma arrecadação baseada nesses T-bills. Porque, afinal de contas, quando você emite dívida americana, você, em princípio, você acaba tendo que recompor as contas do governo e isso suga liquidez, isso faz os mercados caírem, certo? E não é isso que o Scott Bessent quer. Então, dependendo do tipo de dívida que você emite, alguns vão sugar mais e outros vão sugar menos. E esse T-bill, principalmente o de curto prazo, é aquele que menos vai sugar. Por quê? Porque mesmo você tendo bancos que compram esses títulos, fazendo com que eles não comprem outras coisas, como ações, SP500, etc., né, fazendo os mercados subirem,
eles imediatamente podem usar esses bonds para pegar crédito e esse crédito vira nova liquidez no mercado. Então você repõe as contas americanas ao mesmo tempo que você não deixa a SP500 cair, certo? É meio que um malabarismo ali, se você parar para pensar em todo o fluxo passivo de investimentos que entra ao redor do mundo. Então vamos recapitular aquela história que a gente vinha falando, para quem veio acompanhando os outros capítulos, mas para quem não sabe, essa daqui é a conta do governo americano, do Tesouro, certo? Que a gente chama de TGA, o Treasury General Account. Então ela estava caindo porque os Estados Unidos tinham o teto da dívida, que agora foi renegociado, então eles não podiam mais emitir dívida e agora eles podem voltar a emitir. Então o objetivo é que recompor essa conta, porque enquanto os Estados Unidos não podiam emitir mais bonds, agora eles gastaram dessa conta, digamos assim, né? Eles tiraram da conta corrente para poder pagar toda a máquina do governo e isso obviamente faz com que os mercados subam e veio sustentando até agora. Só que agora você tem que recompor a conta e isso começou a ser feito nesse exato momento. Então, você vê aqui que ela começou a aumentar. Então você precisa reduzir o impacto desse aumento, porque todo o dinheiro que entra aí deixa de entrar no mercado. Então você precisa entender como que a dívida americana não é uma coisa única, ela não é uma coisa sozinha, né, que você vai avaliar como simplesmente, tem muita dívida, isso é um problema, isso é impagável, isso vai entrar em colapso. Você precisa entender como que o sistema monetário ele está totalmente voltado nessa curva de juros e aqui foi exatamente nesse tipo de título, que é o de aqui, ó, um mês, né, ou seja, 4 semanas, foi exatamente aqui que foi a aposta do Scott Bessent para lançar uma pequena bazuca, né? Não foi uma coisa assim tão pequena, foi grande, mas, e foi inclusive inédito, né? Nunca se emitiu tanta dívida para esse tipo específico de bond, mas ele acaba sendo imediatamente sugado porque você pode monetizar essa dívida. Ou seja, o objetivo aqui é você fazer os dois. Então o Scott Bessent ele mostra claramente que ele quer recompor essa conta o mais rapidamente possível, mas criando o menos de turbulência possível. E isso se reflete, inclusive, nos próprios mercados, né? A gente teve ali na sexta-feira aquele medo, né, que aconteceu dos números do emprego, só que você viu que imediatamente já teve ali uma certa recuperação, né? Foi essa queda aqui e já acabou voltando. E aí você percebe que, por enquanto, não tivemos nenhum tipo de turbulência especificamente, só que a gente precisa avaliar se essa entrada inicial pode criar um certo engasgo aí no que vai acontecer com a liquidez a partir de agora. Então, se a gente for avaliar agora os próximos leilões que vão ser feitos, a gente pode ver isso no próprio site do Tesouro, que é o treasurydirect.gov, você vê aqui os anúncios, né, das próximas datas de emissão. E aqui eu estou gravando no dia 6 de agosto, nesse exato momento, então amanhã, né, no dia 7, ou hoje, no dia que você estiver assistindo esse vídeo, provavelmente, você vai ter o de 1 ano, de 52 semanas, ou seja, isso aqui também é de curto prazo, também são T-bills, mostra claramente que isso aqui também vai estar focado na monetização, certo? Colateral. Outro mais curto também, né, de 6 semanas, e outro de 17 semanas. Você vê claramente como que tudo isso está focado nas dívidas de curto prazo. E o mais interessante é que isso mostra claramente que ele quer dar suporte ao mercado para ele não ter ali uma recessão ou problemas, etc., principalmente quando a maioria dos americanos e capital externo de hedge funds do mundo inteiro investem seu capital nos Estados Unidos. É isso que dá suporte a todos os carry trades. Então você percebe como é literalmente um mega malabarismo feito pelo Scott Bessent, mas se você quiser criticá-lo, você pode dizer a seguinte coisa: ele criticava exatamente esse ponto da Janet Yellen, que era a secretária do Tesouro no governo Biden. Então fica aquela coisa, né? Você criticava e agora está fazendo exatamente a mesma coisa. Mas talvez quando você faz parte do governo, você começa a ver que as coisas não são tão simples como você imagina. Então, essa forma de você emitir dívidas, essa forma de você começar a dar suporte ao mercado de Ripple é a grande
grande impressora que as pessoas acham que o Fed tem, mas na verdade quem detém essa arma realmente é o próprio Scott Bessent. Então eu vou ficar cada vez mais de olho em relação ao progresso dessa conta, né, do TGA, mas por enquanto ele está demonstrando ser relativamente rápido, então eu não ficaria surpreso se nós tivermos algum tipo ali de turbulência, dependendo do tempo que você suga liquidez de um lado, mas cria bastante liquidez do outro. Mas com certeza nós estamos diante de uma mega máquina fiscal que está pronta a imprimir toneladas e toneladas de dólares.